Ele não procurava amor. Nunca procurou. Para Henrique Albuquerque, relacionamentos eram apenas distrações inconvenientes. Ele construiu sua fortuna com disciplina, silêncio e um controle absoluto sobre tudo ao seu redor. Tudo, menos aquilo que ele escondia. Um segredo que poderia destruir sua reputação, sua empresa e qualquer chance de manter o império intacto. E era exatamente por isso que ele precisava de uma esposa. Mas não qualquer esposa. Uma esposa de mentira. Laura Mendes nunca imaginou que sua vida mudaria com uma única proposta. Ela estava afundada em dívidas, tentando manter a dignidade enquanto tudo ao redor desmoronava. Trabalhos temporários, contas acumuladas, pressão constante. Até que surgiu a oferta. Um contrato. Casamento falso. Salário absurdo. Tempo limitado. Regras rígidas. Ela leu tudo 2 vezes. Isso é sério? Perguntou, encarando o advogado. Absolutamente. E o que ele ganha com isso? O advogado hesitou por um segundo. Estabilidade de imagem. Aquilo parecia simples demais. E foi exatamente isso que a deixou desconfiada. Tem algo que você não está me contando. O homem apenas sorriu de forma neutra. Você só precisa cumprir o contrato. Laura sabia que havia algo errado, mas também sabia que precisava daquele dinheiro. E às vezes, a necessidade fala mais alto que a intuição. Eu aceito. E naquele momento, ela não fazia ideia no que estava se metendo. O casamento foi rápido, discreto, controlado. Poucos convidados, todos cuidadosamente selecionados. Nada de emoção, nada de romance, apenas aparências. Henrique sequer sorriu durante a cerimônia, mas quando olhou para Laura, houve um instante estranho, como se ele estivesse avaliando não apenas sua postura, mas sua capacidade de suportar algo maior, algo que ela ainda não entendia. A mansão era gigantesca, fria, silenciosa, impecável demais. Laura se sentia como uma visitante em um museu de luxo. Henrique era ainda mais distante do que ela esperava. Educado, formal, mas completamente fechado. Temos regras, ele disse na primeira noite. E imagino, não faça perguntas desnecessárias. Ela cruzou os braços. E como eu sei o que é necessário? Ele a encarou. Você vai perceber, aquilo não soou como uma orientação. Soou como um aviso. No começo Laura tentou ignorar, fazer sua parte, cumprir o contrato. Mas pequenos detalhes começaram a incomodar. Portas trancadas, ligações interrompidas quando ela entrava na sala, funcionários que evitavam contato visual. E principalmente, as ausências de Henrique. Ele desaparecia por horas, às vezes dias, sem explicação, sem justificativa. E sempre voltava diferente. Mais tenso, mais frio, mais distante. Uma noite Laura acordou com um barulho, passos apressados no corredor, vozes baixas. Ela abriu a porta devagar, e viu Henrique, com outro homem, discutindo. Isso está saindo do controle, o homem dizia. Eu sei exatamente o que estou fazendo, Henrique respondeu, tenso. Se ela descobrir. Silêncio. Laura congelou. Era ela. Antes que pudesse ouvir mais, um dos funcionários apareceu. Senhora, o senhor precisa de privacidade. Ela foi gentilmente conduzida de volta ao quarto. Mas já era tarde. A dúvida havia sido plantada. Nos dias seguintes, Laura começou a observar mais, prestar atenção, conectar pontos. E o quebra-cabeça não fazia sentido. Até que encontrou algo. Um documento. Escondido. Dentro de uma gaveta trancada que alguém esqueceu aberta. Ela hesitou, mas abriu. E leu. E naquele momento, seu mundo parou. Henrique não era apenas um empresário. Ele estava envolvido em algo muito maior. Algo ilegal. Perigoso. Operações financeiras suspeitas. Transferências internacionais. Nomes que não deveriam estar ali. Aquilo não era apenas um segredo. Era uma bomba. E ela estava no meio. O casamento não era só fachada. Era proteção. Ou pior, era uma peça no jogo. Laura fechou a gaveta com as mãos trêmulas, a mente acelerada, o coração disparado. Ela precisava sair dali, imediatamente. Mas algo a impediu. Henrique. Apesar de tudo, havia algo nele. Algo que não encaixava naquele cenário. Ele não parecia um vilão. Parecia preso. Como se estivesse lutando contra algo invisível. E isso a confundiu ainda mais. Naquela noite, ela não conseguiu fingir. Eu sei. Henrique parou. O olhar endureceu. Sabe o quê? Sobre o que você está envolvido. Silêncio. Pesado. Perigoso. Ele se aproximou devagar. Você não deveria ter mexido onde não entende. Então me explica.
A voz dela saiu mais forte do que esperava. Porque do jeito que está, eu só vejo um criminoso. Aquilo o atingiu. Forte. Ele passou a mão no rosto. Você não faz ideia do que está dizendo. Então me faz entender. Silêncio. Longo. Intenso. E então, ele cedeu. Eu estou tentando sair. Ela ficou confusa. Sair de quê? Disso tudo. Ele caminhou pelo quarto. Tenso. Eu entrei nisso anos atrás. Quando tudo estava desmoronando. Era a única forma de salvar a empresa. E agora? E agora? É uma prisão. Ele olhou para ela. E você não deveria estar aqui. Aquilo mudou tudo. Completamente. Laura sentiu algo inesperado. Empatia. Medo, sim. Mas também compreensão. Então por que me trouxe para isso? Porque eu precisava de alguém que não estivesse ligado a eles. E isso não faz sentido. Faz, ele disse. Você é a única coisa limpa na minha vida agora. Silêncio. Aquilo era pesado. E se descobrirem? Eu não vou deixar que te machuquem. Ela riu sem humor. Você já fez isso. Os dias seguintes foram diferentes. Mais tensos. Mas também mais reais. Sem máscaras. Sem fingimento completo. Eles começaram a conversar. De verdade. E Laura percebeu algo perigoso. Ela estava se envolvendo. Com um homem quebrado. Com um passado complicado. E um presente arriscado. Tudo desmoronou quando ela recebeu uma mensagem. Anônima. Você está em perigo. Saia enquanto pode. O medo voltou com força total. Ela confrontou Henrique. E isso acabou. Eu vou embora. Ele segurou o braço dela. Você não pode. Eu não vou morrer por um contrato. Não é por um contrato. Ele a puxou para perto. É porque agora você sabe demais. Silêncio. Ela entendeu. Não havia saída simples. Naquela noite, tudo aconteceu rápido. Carros. Movimento estranho. Homens na propriedade. Henrique entrou no quarto. Arruma suas coisas. Agora. O que está acontecendo? Eles sabem. O pânico tomou conta. Vamos sair daqui. Eles correram. Sem tempo. Sem plano perfeito. Apenas sobrevivência. No carro, em alta velocidade, Laura olhou para ele. E isso vai acabar? Ele não respondeu. Porque a verdade era dura demais. Mas então, vai. Eu vou acabar com isso. Como? Ele olhou para frente. Determinado. O do único jeito possível. Dias depois, a notícia explodiu. Escândalo. Prisões. Investigação. E o nome de Henrique estava lá. Mas não como criminoso. Como denunciante. Ele entregou tudo. Arriscou tudo. Por liberdade. E talvez, por ela. Meses depois, Laura o encontrou novamente. Diferente. Mais leve. Mais humano. Você fez isso mesmo. Fiz. Silêncio. E agora? Ele sorriu de leve. Agora, eu não preciso mais fingir. Ela o encarou. E nem eu. E pela primeira vez. Não havia contrato. Não havia medo. Apenas escolha. E agora me conta. Você teria coragem de ficar ao lado de alguém com um segredo tão perigoso? Ou teria ido embora no primeiro sinal de problema? Comenta aqui embaixo o dedo indicador apontando para baixo. Quero saber sua opinião. E se você gosta de histórias cheias de tensão, romance e reviravoltas, já deixa o like coração vermelho e se inscreve para não perder as próximas histórias.